Acharam? Êxodo capítulo 4. Vamos estar lendo até o versículo de número 12, tá? Até o versículo 12. Acharam aí? Diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isto que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lançai-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. O Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa, branco como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como restante da sua carne. Se eles não te crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem, mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vamos orar. Senhor, graça nós te damos, meu Pai, por esse momento, Senhor, de nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, que o nosso coração nesta manhã vem estar alegre, porque estamos dentro da tua casa e celebrando o teu santo nome, meu Deus. Ah, Senhor Jesus, se o Senhor libertar o homem, verdadeiramente esse homem será livre, Pai. Mas o Senhor deixou também outro ponto para nós. Conheceremos a verdade, e a verdade ela vai nos libertar, Senhor. Se nós permanecermos na tua verdade, seremos o teu discípulo. E adiante, Senhor, da tua verdade que nós estamos, que é a tua palavra. Ela é o único alimento para a nossa alma. Não existe nada neste mundo, Deus, que consegue alimentar a nossa alma, se não for a tua palavra, meu Pai. E nesta manhã, os meus irmãos saíram dos seus lares para vir neste lugar, celebrar o teu santo nome e ouvir a tua palavra. Eu, como homem, eu não posso, eu não tenho poder, Deus. Mas o teu Espírito Santo tem poder para alimentar esse povo, meu Pai. E é por isso, Pai bendito, que eu peço a Ti, nos alimenta nesta manhã, Senhor, com a Tua palavra.
Não deixe, Senhor, que ninguém neste ambiente venha sair daqui, Senhor, sem ser alimentado, sem ter provado a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Deus. Continue esvaziando o nosso coração de todas as coisas que não te agradam e preenche com a Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Pois assim nós choramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos. Irmãos, hoje de manhã eu fiquei muito feliz. Por que hoje me alegrei muito? É porque eu perguntei assim para o irmão Leonardo: irmão Leonardo, que horas tem? Que horas são? Ele falou para mim: 8h32. E já tinha bastante gente na igreja. É assim, irmãos, sabe? A gente tem que chegar cedo na igreja, sabe? Nesse calor, pega um frescor do ar aqui, sabe? Conversa, bate papo com o irmão, né? 10 minutos faltando, os irmãos aqui já param seus instrumentos, você consegue se conectar já com Deus. E é uma bênção. É assim, a igreja do Senhor é assim. Meus parabéns para vocês, tá bom? Irmãos, no capítulo de número 4, versículo de número 1, Moisés, ele vai mais uma vez trazer uma objeção contra Deus. O interessante é que, como foi falado semana passada, do versículo 13 em diante, se no versículo de número 11 Moisés fala quem sou eu, no versículo de número 12 Deus ele vai falar: eu descerei, eu subirei contigo, Moisés, eu estarei com você. No versículo de número 14, Deus ele vai falar: eu sou. Ou seja, nós aprendemos o significado eu sou. Eu sou aquele que preenche todas as suas necessidades. Para onde que você correr, eu estou ali para poder atender a sua necessidade. O que você precisar, eu estarei ali para poder lhe dar aquilo que você necessita. E no versículo de número 18, Jesus deixou muito bem claro que os anciãos, os líderes, os governantes de Israel, eles iriam ouvir a voz de Moisés e ir até o rei do Egito. Mas aí Deus ainda fala para Moisés: Moisés, olha só, e quando ele te libertar, ele não vai te libertar através da sua palavra. Você lembra que eu falei aqui? Foi muito mais fácil. Moisés estava preocupado com o povo de Israel. O povo de Israel vai querer perguntar quem é o Senhor. O que eu vou falar? Aí Deus fala para Moisés: eu sou. Fala que é eu sou que está libertando vocês. Aí agora, no finalzinho do capítulo 3, Deus ele fala para Moisés: Moisés, não será a sua palavra que vai persuadir o faraó. Não vai ser palavras que o faraó vai libertar o meu povo. Vai ser através de mãos fortes, poderosas mãos, Moisés. E quando o povo for libertado, Moisés, o povo não sairá de mão vazia. O povo vai dar a vocês joia, vai dar vestimentas, vai dar pratas. Vocês vão sair daqui com riquezas, Moisés. Tá bom, Moisés? Tá bom. Agora, mais uma vez, no capítulo 4, versículo 1, Moisés vai responder mais uma vez ao Senhor. Olha o que ele fala: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Primeiro ponto, Moisés estava preocupado com o povo perguntar: quem é o Senhor? Qual é o nome dele? Aí Deus fala para Moisés: Moisés, vai lá e fala que eu sou. Eu sou. Estou livrando vocês. Agora, o que Moisés está preocupado é que o povo não vai acreditar que esse eu sou apareceu para ele. Moisés, irmãos, aqui, ele poderia, já no capítulo 3, ele poderia ter colocado um fim em todos os seus receios. Por quê?
No capítulo 3, a gente vê que o Senhor apareceu para ele. O fogo que não consumia a sarça apareceu para ele. Quando Deus se revela para Moisés, Moisés se esconde o rosto. Quando Moisés fala para ele que quem sou eu para poder libertar o povo, o Senhor fala para ele: Moisés, olha só, eu vou estar contigo, a minha presença te basta, Moisés. E no capítulo 3, versículo 14, mais uma vez Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou. Então já existem enormes provas de que Deus estava com Moisés. Mas Moisés, mais uma vez, ele vai colocar um obstáculo. A gente vê que todas essas coisas que já aconteceram no capítulo de número 3, a gente vê que isso já tinha que ter afugentado todo o pensamento de temor a Moisés. Já tinha que ter comunicado ao coração de Moisés toda uma segurança firmada que Deus estava com ele. Mas não. Mas Moisés, mais uma vez, ele vai responder a Deus: eles vão me dizer que o Senhor não me apareceu. Irmãos, você preste atenção aqui que Moisés, ele nos seus questionamentos, a gente vê que me parece que ele está tentando corrigir Deus, porque Deus está dando todas as provas para eles, mas ele está sempre questionando a Deus. Deus aparece para ele, fala o que vai fazer. Você vai, quem eu sou? Não posso livrar ninguém, mas eu estou contigo, você vai livrar. Senhor, olha, vão perguntar: quem é o Senhor? Eu sou. Moisés, os anciãos vão te ouvir. Agora ele está falando: Senhor, eles não vão acreditar. O Senhor já tinha afirmado, já tinha dado a certeza que os anciãos iam acreditar na sua voz. Quem não ia acreditar na sua palavra? Faraó. Mas os anciões sim. Mas Moisés mais uma vez vai falar para Deus: Deus, tipo assim, Senhor, o Senhor está blefando. O Senhor não sabe o que está dizendo. Eles não vão acreditar, eles não vão acudir à minha palavra. Não vão. Eles não vão acreditar que o Senhor apareceu. Irmãos, como que é difícil vencer a incredulidade do coração do homem, irmão. Como que isso é difícil? Deus está dando todas as provas para Moisés, mas Moisés continua incrédulo. Moisés continua com o coração incrédulo, com a mente com pesar e muito vagaroso em confiar em Deus. Aqui está a prova do que é uma incredulidade. Deus dá todas as provas, que está com ele, que vai vencer todas as batalhas, o que vai acontecer com Faraó, mas Moisés continua incrédulo, com seus questionamentos contra Deus. Assim é o nosso coração. Não pense que um coração salvo, regenerado, está isento de incredulidade, irmãos. Quantas vezes nós já fomos incrédulos?
Às vezes nós somos incrédulos até em Deus salvar um indivíduo. Você sabia disso? É verdade. Às vezes nós olhamos para aquele indivíduo é tão ruim, que a gente fala assim, esse aí não tem salvação. Mas qual é a diferença entre o meu coração e o coração daquele indivíduo? Nenhum. Qual é a diferença do coração do povo de Israel, que vai ouvir a voz de Deus, com o coração de Faraó? Nenhum. A diferença é nenhuma. Agora, quem faz a diferença? Aí sim, Deus faz a diferença. E Moisés aqui está totalmente incrédulo. Aí na sua incredulidade, mais uma vez para Deus dar prova a Moisés, que Deus poderia muito bem repreender Moisés, não é verdade? Como vai acontecer semana que vem. Mas agora Deus poderia muito bem repreender Moisés, mas Deus tem total paciência com a incredulidade de Moisés. Assim também acontece com a gente. Às vezes nós somos incrédulos e Deus continua com total paciência, nos tratando como está tratando Moisés, com total paciência. Aí Deus vai lá, do versículo 2 até o versículo 5, ele vai falar do bordão. Diz assim, ó, perguntou-lhe o Senhor, Moisés fala para Deus, né? O pessoal não vão acreditar que o Senhor me apareceu. Agora vem a resposta de Deus para Moisés. Moisés, uma pergunta, Moisés, o que você tem na mão? Ele respondeu, eu tenho um bordão. Aí Deus fala de novo para Moisés, lança na terra. Ele pega o bordão e lança na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou um bordão. Um bordão, para quem não sabe, era o símbolo comum do pastor. O bordão, irmão, ou um cajado, ele tinha aproximadamente 2 metros de altura, com uma vergadura na ponta, aonde que o pastor ele utilizava para, matar ali, para caminhar, para guiar o seu rebanho, para matar as serpentes e outras tarefas mais. Moisés estava com cajado. Moisés, 40 anos em Midian. Moisés acostumado com aquele cajado. Estava ali, muito tempo com aquele cajado. Não sei se era 40 anos, mas muito tempo. Aquele cajado era um objeto de trabalho para Moisés. Era através daquele cajado que Moisés conseguia fazer as suas tarefas. O interessante é que aquilo que para Moisés era algo ordinário, era algo do cotidiano, na mão de Deus vai se tornar algo extraordinário. Aquilo que Moisés está acostumado a levar na sua vida, para Moisés era uma coisa tão simples, na mão de Deus passa a ser o bordão de Deus. É isso que Êxodo vai falar. Aquilo que é simples, na mão de Deus passa a ser algo que vai fazer maravilhas extraordinárias. Não será somente sinal, mas será algo maravilhoso, que vai trazer um impacto ao coração e ao povo dos egípcios. Então, irmão, aquilo que para nós é algo fraco, é algo que não tem muito valor, para Deus, Ele pode muito bem pegar aquilo que a gente não dá nada e realizar os seus planos gloriosos.
Aquilo que para nós não tem nenhum significado importante, na mão de Deus não. Deus, ele faz algo extraordinário. E é isso que está acontecendo aqui. E Deus, ele faz dessas proezas, sabe? A gente vê no Antigo Testamento, Deus, ele pega um chifre de cordeiro, de carneiro, ali, ele pega um chifre, e fala para Josué: Josué, pega esse chifre aí. Josué pega, e vai falar só: você vai tocar esse chifre. Um chifre. Josué tocou o chifre. O povo vai gritar e a muralha vai cair. Através de um chifre, Deus fez milagres extraordinários. Irmãos, Davi era acostumado de andar com a funda para espantar os animais. Agora, Davi, através de uma funda, vence quem? Golias. Irmão, você sabe o que é uma funda? É nada para uma guerra. Davi, quando chega e se apresenta diante de Saul, Saul tenta colocar as suas vestimentas de guerra em Davi. Davi coloca, experimenta, mas só vai com a funda. Por quê? É naquelas coisas pequenas, insignificantes, que Deus vai fazer algo extraordinário. Sabe? É naquilo que Ele fez com você. Pegou você do barro, pegou você do lamaçal do pecado, pegou você, irmão, da onde que as pessoas não davam nada, olhava para você e achava que o seu fim seria o quê? Um botequim, uma boca de fumo, sabe? Mas não, pegou você e colocou você aqui dentro. Não aqui dentro, mas abriu as portas para você pertencer ao reino dele. Que maravilha, irmão! Essas coisas que Deus faz. Às vezes, irmãos, nós acreditamos que para nós chegarmos em resultados grandes, fabulosos, nós precisamos de coisas grandes. Mas o método de Deus é diferente. Deus, ele não precisa coisas ou meios grandes para chegar aos seus resultados grandes. Deus, ele pega aquilo que não é nada para nós e chega no resultado que ele quer. Porque ele falou para Moisés: eu sou. Eu sou. Às vezes nós acreditamos que Deus só pode nos usar através de dons especiais. Ai, caçamos da Bíblia, ai, oramos a Deus: Deus, me dá esse dom, Deus, me dá esse dom, Deus, me dá esse dom. Não é você pedir que Deus vai dar o dom. A Bíblia fala que Deus dá segundo a vontade do Espírito Santo. Nós temos que orar, mas quem distribui os dons é o Espírito Santo. Às vezes nós acreditamos. E Lutero falou assim: quer servir a Deus melhor? Você que é sapateiro, faça o melhor sapato e vende por um preço justo. É coisa simples. Você honra a Deus. Você não precisa ter dom de curar. Você não precisa ter dom de pregar. Você não precisa ter esse dom para servir a Deus. As coisas pequenas da sua vida, você pode servir muito bem a Deus, com seu coração misericordioso, com seu coração bom. Às vezes o nosso coração se torna mau em certas situações, irmãos. Às vezes nosso coração se torna mau. Tem uma moça lá que ela mora numa casa alugada. Essa mulher, ela tem que tirar todo mundo de sério, e eu também. Irmão, parou um carro eu vi pela câmera, né? Lá na rua tem cheio de câmera, então dá pra gente ver. Eu voltei atrás, eu vi o carro da Polícia Civil parado no meu portão,
Aí entrou na casa da frente os caras que estavam e ficou lá. Eu falei assim, e essa moça tá com o carro aqui, parada aqui, não tem como ela sair, porque o carro da Polícia Civil estava aqui, sendo que ela tem um filho autista. Aí tá lá. Aí o carro da polícia, quando ela acorda, ela sai 4 e pouca da manhã para poder trabalhar, o carro da Polícia Civil saiu, ela deu a ré, o meu portão é aqui. O que ela fez com o meu portão? Ela não amassou meu portão não, porque o meu portão, ele foi flexível, mas ele entrou. Eu, para me sair de manhã, mano, aquela barulhada, eu dando pancada no portão. Pá, pá. No outro dia, ela chegou lá, não sei se foi sexta-feira, foi sexta, não foi sexta, não foi, não, sexta-feira, ela chegou. Botou o carro aqui, meu portão é aqui, ela botou aqui. Já tinha um carro aqui e tal. Aí eu falei assim, sendo que é ladeira, irmão. É ladeira. O meu retorno não é ladeira, o meu retorno é um retorno. Mas chassi, quando sai do meu retorno, é ladeira. Aí ela colocou assim no meio ladeira, ela tem um filho autista. Aí eu embiquei meu carro de uma maneira que ela ia passar ali um perrengue, ia ter que manobrar, ela não ia conseguir, que ela é mal de roda, eu pensando, e eu coloquei meu carro daquela posição ali, entrei. Coração sem nenhuma misericórdia, entrei. Cheguei dentro da sala, a Michele falou assim, se acontecer alguma coisa com essa mulher, tua consciência vai pesar. Vai pesar nada não, deixa eu. E fiquei lá. Daqui a pouco, cara, vai lá, que isso aí não é atitude de crente não. Aí eu fui lá, tirei meu carro, encostei meu carro e ela conseguiu fazer a manobra. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu no meu coração, acontece no coração de qualquer um. Mas tinha uma pessoa para poder me avisar no momento da minha raiva, no momento da minha vingança, sabe? Naquela vingança, irmã Soninha, da gente, sabe? Da gente querer, não, ele fez isso comigo, eu vou fazer também. Mas não, se acontecer alguma coisa com ela, tua consciência, tu não vai dormir. Eu fui lá e tirei, irmão. Aí é nesse momento que quando eu estou orando, eu choro. Porque a minha vontade não é essa. Sabe, mas uma hora está o pecado dentro de nós que empurra a gente para esse abismo. Se a gente não tiver Deus, irmão, Deus vai continuar. A gente vai continuar nesse abismo e de passos largos. E Moisés está aqui com o coração incrédulo e Deus fala, joga a serpente, joga o cajado. Agora, irmãos, o que Deus vai ensinar para Moisés aqui é algo muito interessante, importante. É profundamente com seu significado. A vara, ela se torna o que? O bordão, ela se torna o que? Numa serpente, numa cobra, uma serpente. A serpente, de acordo com o texto bíblico, né? As revelações elas vão se progredindo. A gente vai ver que a serpente, ela prefigura quem? O diabo, Satanás. Prefigura. Aí Deus está falando assim, olha, joga o teu bordão. O bordão se vira uma serpente, Moisés foge, e agora Deus fala assim, pega pela cauda. O que Deus está mostrando para Moisés? Moisés, todo aquele poder que Satanás estava investindo contra o meu povo, está voltando contra ele mesmo. Se lembra? O que Faraó fez? Mata as crianças. O plano de Faraó deu certo? Não. Castigou o povo aumentava mais ainda. Não estava dando certo. E a gente vê que a serpente, sendo o diabo, trazendo para os nossos dias, nós vamos ver que a serpente ela está inteiramente debaixo da autoridade de Cristo. O que Deus está mostrando para Moisés, numa figura espiritual e para nós, é que o diabo ele não tem poder nenhum.
Se as coisas estavam acontecendo no povo israelita, é porque a mão de Deus estava pesando contra aquele povo. Não é diabo que tem poder, não é serpente que tem poder, não, irmãos. Não é. Crente não é para ter medo do diabo. Nós temos texto suficiente para o cristão não ter medo do diabo. Eu gosto de falar desse assunto porque tem vezes que eu vejo o irmão com medo. É medo. E a gente tem texto suficiente, irmão, mostrando para nós não termos medo de quem? Do diabo. O diabo não pode nos tocar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Olha a força do diabo, a gente vai ver daqui a pouco, já foi diminuída. Agora, olha o que diz aqui em Romanos capítulo 16, versículo 20. Olha o que diz, irmãos. Romanos 16, 20. Olha o que irá acontecer. Moisés pega a serpente pela cauda, né? A mesma figura que o diabo usou para enganar quem? Eva. Então Romanos capítulo 16, versículo 20, olha o que diz: e o Deus da paz, em breve, o que vai acontecer? Esmagará debaixo dos vossos pés quem? Irmãos, não é você que vai esmagar. Deus vai esmagar e vai colocar debaixo dos nossos pés. Deus vai fazer isso. Do início ao fim, é Deus que faz. Não somos nós que fazemos, é Deus que faz. Olha o que vai acontecer com ele em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Olha o destino final desse homem, ou desse anjo. Olha o que vai acontecer com esse anjo caído, derrotado, limitado. Olha o que vai acontecer com ele. (20:10) diz assim, Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite pelos séculos dos... Aquela mesma serpente que Moisés estava pegando, essa serpente, ela está na mão de Deus e será julgado e condenado. Continuando, versículo 4, disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou pela cauda. Versículo 5, para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. De novo Deus, ele confirmando quem? A sua promessa. Agora olha o versículo de número 6, disse mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez e tira-o, e eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torne a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito. Novamente, quando atirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Lepra, essa palavra na Bíblia, ela tem uma simbologia, um símbolo do pecado. Acompanhe comigo aqui em Levítico, irmão, capítulo 13, por favor. Levítico, capítulo 13. Deus, ele falou para Moisés: mete a mão agora no peito. E a mão dele saiu do peito com lepra.
Olha o que diz Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46. Diz assim, ó: as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. Imundo habitará, só a sua habitação será fora do arraial. Entre, irmãos, as 61 impurezas nas antigas leis judaicas, a lepra, ela ocupava o segundo lugar. Em gravidade, só perdia depois do cadáver. Das 61 leis sobre impureza, somente a lepra ele estava no segundo lugar. Esse ponto aqui, quando Deus falou, mete a mão e sai leprosa, no peito e sai leprosa, ela também tem um sinal profundamente significante. Profundamente. Por quê? Uma pessoa, quando ela estava leprosa, ela estava fora do arraial. Ela não tinha contato com Deus. Ela não poderia chegar no tabernáculo. Para se ter uma noção, ela tinha que estar aproximadamente 45 metros distante de uma pessoa. Ela não tinha esse contato, ela não poderia estar oferecendo a Deus, não, ela estava imunda. E ela tinha que gritar: imundo, imundo. Estava fora do arraial. Estava num lugar separado para eles, para as pessoas leprosas. Aí agora, olha que coisa interessante. Mete a mão e a mão sai leprosa. Mete a mão e a mão fica limpa. Se a lepra, ela tem um símbolo do pecado, o que esse texto quer mostrar para nós? Ou está mostrando para nós? O pecado nos separa de quem? De Deus. O pecado, irmão, ele proíbe da gente se aproximar de Deus. Você sabia disso? Você sabia que um pecador que fica falando Deus para lá, Deus para cá, Deus para lá, Deus para cá, ele só fala, Deus não está nem aí para ele? Pastor, o senhor é muito duro. Não sou eu não, é a Bíblia que fala. Abre comigo em Salmos, capítulo número 5, versículo 5. Olha o que diz em Salmos 5, 5. Olha o que diz. Acharam aí? Salmos 5, 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam o quê? A iniquidade. Deus se aborrece dessas pessoas. Então, um pecado, uma pessoa que é pecadora, ela não tem contato com Deus, porque é uma proibição, é um obstáculo que o homem não consegue transportar, não consegue transpassar. Então, quando Moisés ele mete a mão no peito e se torna leproso, e quando tira pela segunda vez é uma mão purificada, a gente vê ali quem fez isso, irmão? Quem fez isso no homem? Quem fez isso em mim? Quem fez isso em você? Cristo nos purificou. Nós éramos assim. Se lembra dos 10 leprosos? Lucas capítulo 17 vai dizer dos 10 leprosos. Eles ficavam de longe. Se lembra que eu falei que tinha uma distância até 45 metros? De longe gritando: Senhor, nos purifica,
escura. Já está limpo. Eles foram lá mostrar ao sacerdote como voltou somente um, adorando a Deus. Somente um voltou adorando a Deus. Olha como que nós éramos, irmão. Olha o que diz aqui Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. Olha a purificação que Jesus Cristo fez. Acharam Colossenses capítulo 2? Olha o que diz, irmão, versículo de número 13. Esse texto é muito interessante. E a vós outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele. Como que Ele nos deu vida juntamente com Ele? Perdoando todos os nossos delitos, todas as nossas ofensas, tendo, olha só, cancelado o escrito de dívida. A nossa dívida que quando nós tínhamos contra Deus irado contra nós, Cristo através da cruz, Ele perdoou, Ele cancelou toda essa dívida, toda dívida. A igreja salva por Cristo não tem uma dívida sequer com Deus, porque Cristo cancelou lá na cruz. E continuando, versículo 14: tendo cancelado o escrito de dívida que estava contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era o quê? Prejudicial. Removeu, olha só, irmão, inteiramente, encravando-a na cruz. Só isso. Olha só, olha o que esse texto nos ensina. Ele nos purificou. Se lembra da serpente? Olha o que está acontecendo aqui com a serpente. Olha o que aconteceu com o mundo espiritual. O que Cristo fez lá na cruz? Ele somente perdoou, Ele somente cancelou toda a nossa dívida? Não. O que aconteceu? Olha no versículo de número 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz todas as hostes demoníacas. Tudo. Deus, Ele colocou, Ele desprezou aquilo ali publicamente. Irmãos, de repente esse texto aqui, ele não tem muita importância quando a gente não entende. De repente você está lendo e está falando assim: de onde que o pastor está tirando isso aqui? Irmãos, olha só, isso aqui, o que Paulo, quando Paulo está escrevendo aqui, o povo sabia muito bem qual era o entendimento que Paulo estava escrevendo. Quando Paulo ele fala aqui, despojando o principado e a potestade publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando dele na cruz. Qual o significado aqui? Quando um general de guerra, um general romano, quando ele invadia uma determinada cidade e conquistava a cidade, você se lembra que Paulo ele usa muito esses textos militares, quando ele fala assim, perfume para a morte, perfume para a vida. Isso tudo tem um significado na batalha dos romanos. O que está acontecendo aqui nesse texto aqui? O que Paulo está nos ensinando aqui? Toda a potestade, todo o império das trevas, tudo isso, quando Jesus ele foi morto lá na cruz, qual é o sinal aqui? É que quando um general romano ele conquistava uma terra, ele pegava, ele pegava todos aqueles homens valentes que foram conquistados, tirava todas as roupas, todas aquelas armas de força que aquela pessoa tinha para poder combater contra os romanos, ele tirava aquelas roupas todas. As pessoas, ou aqueles que foram conquistados, entravam acorrentados.
acorrentados aqui, e nu, entrava onde? Em Roma, em fileira aqui, correntado. É isso que Paulo está nos ensinando. Quando Cristo ele foi lá na cruz, morreu lá na cruz, esse era o desespero do diabo, a cruz. Quando ele morre lá na cruz, o que acontece? Ele tirou toda a força, toda aquela força que o diabo tinha para poder nos acusar contra Deus, tudo ele tirou. O diabo ainda tem força? Tem. Mas a tua força é totalmente, muito, mas muito limitada. Contra Deus ele não tem nenhuma força. Contra nós, seres humanos, sim. Contra a igreja também não. Por que eu falo contra a igreja também não? Porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é aquela que tem um relacionamento com Cristo. A igreja, irmão, a igreja verdadeira, eu não estou falando da igreja militante, eu estou falando da igreja triunfante. A igreja, qual é a diferença, pastor, da igreja militante para a igreja triunfante? A igreja militante é aquela que limita, é aquela que está militando aqui, é aquilo que a gente está vendo aqui, ó. A igreja triunfante não, é aquela que foi salva, remida, é aquela que está com o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a igreja. Então, com essa igreja que Deus salvou, que Deus compadeceu por essas pessoas que Deus salvou, essa igreja, o diabo não tem força nenhuma. Por que ele não tem força nenhuma? Porque nós com Cristo fazemos um corpo só. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus jamais perguntou a Paulo: Paulo, por que persegue o meu povo? Paulo, por que persegue a minha igreja? Não, Paulo, por que me persegue? É aqui, ó, é uma aliança. O mundo, os seres humanos não têm poder, não tem, para enfrentar. Satanás entrou no coração de Judas, na vida de Judas. Muitas coisas a gente vê a Bíblia falando do poder ainda de Satanás. Agora, contra a igreja, jamais. Foi o que João falou: maior é o que está em nós. Eu acho que a gente não vai sair desse aqui de purificação não, irmão. Já vai dar 10h40. No meu aqui está marcando 10h37. Abre comigo em João. Vamos abrir em João, já que é purificação e hoje a gente vai, participar, celebrar a ceia do Senhor. Olha o que diz aqui em João. Acharam em João? Se Colossenses, eu já vou falar, Colossenses, no capítulo de número 2, quando nós lemos, nos afirma que ele perdoou todos os nossos delitos, cancelou todo escrito de dívida que estava contra nós. Olha que em 1 João, no capítulo 1, 1 João, capítulo 1, olha o que diz. Olha, irmão, por isso que eu falo, o texto é uma coisa muito fantástica quando a gente presta atenção. Olha só o que esse texto está dizendo, irmão. Olha só. Versículo de número 7. Acharam? Se, porém, andarmos na luz, como ele está onde? Na luz, mantemos comunhão um com os outros. Primeiro ponto. Ele não começa com esse ponto aqui, o sangue de Jesus, do seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele começa falando: se porém andamos aonde? Na luz. Entenda, o sangue de Jesus purifica todo o pecado somente daquelas pessoas que andam onde? Na luz. Se o teu caminho é um caminho de trevas, o sangue de Jesus não purificou os teus pecados.
O meu pecado e o teu pecado só é purificado quando nós andamos aonde? Na luz. E o sangue de Jesus nos purifica onde? De todo o pecado. Por que eu ando na luz? Porque nós andamos na luz. Porque quando Jesus ele purifica a gente de todo o pecado, quando nós somos salvos, a primeira coisa que Jesus faz é tirar o poder do pecado. Então eu, como salvo, eu ando na luz, eu não posso mais andar me preocupando com a minha vida cotidiana do pecado, porque eu tenho certeza que Jesus purificou todos os meus pecados. O meu pecado passado não pode mais me atormentar. Agora, se eu não ando na luz, meus pecados não foram purificados, irmão. Eu ando na luz, os meus pecados foram purificados. É isso que João está dizendo. Se, porém, andarmos na luz, versículo de número 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Olha aí, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda injustiça. Quem é que não tem pecado aqui? Hoje eu já confessei um pecado que eu fiz durante a semana para vocês. Né, Carol? Já confessei para vocês. Mas isso vai me perturbar? Isso vai tirar minha salvação? Isso vai tirar minha paz? Não. Por quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, irmão, como a serpente, ela foi vencida, assim também, irmão, será destruído todas as obras abomináveis da serpente, tudo. Entende? Quando nós entendemos o que é o Evangelho, eu quero, irmão, que vocês entendam o que é o Evangelho. Às vezes você se prende a alguma coisa que não é o Evangelho. Às vezes você faz questão daquilo que não é o Evangelho. O que o Evangelho é isto? É você acreditar que Cristo já te perdoou. E porque Cristo ter te perdoado, você vai andar na luz. Mas não quer dizer que você está isento o quê? De por acaso tropeçar onde? Nas trevas. Mas quando eu tropeço nas trevas, eu vou confessar os meus pecados. E a Bíblia deixa muito bem clara que o meu Jesus, o nosso Pai, Ele é fiel e justo. Esqueceu. Acabou. Está enterrado. Mas agora, quando eu falo que Deus, quando Ele se manifesta na vida do homem, de uma vida de uma pessoa, Ele entra para poder destruir, irmão. Não é uma obra. Não, Deus destruiu isso aqui, não. E, às vezes a gente é assim, sabe? Não é verdade? A gente é assim. Às vezes a gente tem aquele pecado de estimação. Às vezes Deus pode tocar em tudo, mas nesse aqui não. Esse aqui Ele ainda está trabalhando. Mas ele parece que Deus ele não para de trabalhar, entra ano, sai ano, e aquilo ali, não, Deus ainda está trabalhando aqui. Olha o que acontece, irmão. Olha, a própria carta de João, ele vai declarar aqui, e a gente vai finalizar para a gente participar da ceia. Olha o que diz aqui, 1 de João capítulo 3. Olha o que diz.
A gente acabou de ler, irmãos. Sabe? Quem anda na luz. Olha aqui o texto, o que diz aqui, 1 João capítulo 3, irmãos. Eu vou acrescentar aqui, mas é de acordo com o texto, eu não estou colocando nada não, tá? Só para a gente poder entender melhor. Olha só, diz assim, o versículo 8: aquele que vive na prática do pecado, procede do diabo. É isso aqui que o texto está dizendo, tá? Porque João acabou de nos informar que aquele que anda na luz, o sangue de Jesus não purifica de todo pecado. Mas se a gente fala que não temos pecado, somos o quê? Mentiroso. Andar na luz é uma coisa, viver na prática desse pecado é outra coisa. Entende? Entenda bem. Se olha só, eu não confessei meu pecado aqui para vocês? Tá, eu fiz essa coisa, não fiz essa semana? Se semana que vem minha esposa, na outra semana minha esposa, na outra terceira minha esposa, já começar a ver isso, irmão, já começou a ser o quê? Uma prática. Isso não pode existir. Por que não pode existir? Porque quando eu vivo numa prática do pecado, a Bíblia deixa muito bem claro que eu não procedo de Deus, eu procedo de quem? Do diabo. Por que eu procedo do diabo? Olha só, aqui o texto, ó. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Se parasse aqui, nós teríamos vários argumentos, mas não para por aqui. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para o quê? Destruir tudo aquilo que é do diabo. Todas as obras malignas que estavam na nossa vida, Jesus se manifestou para destruir todas. É por isso que João vai falar que ele nos purifica, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E mais uma vez aqui, vai falar que ele veio para destruir as obras, irmão. As obras, para destruir as obras do diabo. Tudo aquilo que é do diabo foi destruído por Cristo. Entende? Tudo o que é do maligno foi destruído por quem? Por Deus. Então nós, como cidadãos dos céus, nós temos que parar e ver esses textos que é tão fundamental para nós. Sabe? Se o diabo ele já não tem poder, mas ainda ele consegue, sabe, influenciar muitas pessoas, a gente tem que estar o quê? Atento. Atento com essas situações que têm acontecido. Atento com as quedas, a gente tem que estar atento com tudo. Eu tenho que estar atento. Isso não é o ideal de Deus. A vingança nunca foi o ideal de Deus. O ideal de Deus é o quê? Deixar que ele se vingue, não nós. A vingança pertence a quem? A Deus. E não nós. Então, o ideal de Deus é que nós sejamos o quê? Santo. E é por esse ideal que nós temos que batalhar. Porque sem a santificação, irmão, ninguém verá quem? A Deus. Ninguém vai ver a Deus. Nem eu, nem você. Os nossos pecados, sabe? A lepra que estava no nosso coração, a lepra que estava na nossa alma, ela foi totalmente purificada por Cristo. Hoje nós temos acesso a Deus. Se lembra? O véu foi rasgado de cima para baixo. Hoje eu e você temos acesso a Deus. Por quê? Porque Deus ele purificou todos os nossos pecados. Entende? Então se hoje, antigamente nós estávamos como aquele povo leproso, imundo. Deus olhava para nós como imundos, pessoas mortas para Ele, pessoas que não agradavam a Ele. Aí Cristo vai lá agora, através do teu Espírito, trabalha em nosso coração, purifica a nossa alma. Hoje agora nós temos acesso a Deus. Olha que maravilha, irmão. Você saber que quando você nasceu, você não tinha acesso a Deus. Eu fui criado num lar evangélico. Num certo período da minha vida, eu fui viver no mundo, fazer coisas que desagradavam aos olhos de Deus. E eu me lembro que quando minha mãe vinha, falava assim: filho, lá na igreja vai bem fazer uma campanha para comprar uma caixa de som.
Aí eu falava, tá bom, pode botar meu nome. Minha esposa tá aí de prova, pode botar meu nome. Acreditava que aquilo ali o quê? Deus ia usar de bondade. Mas não, irmão. Eu era um cão leproso. Deus não estava nem aí para mim, pelas minhas bondades que eu fazia com as coisas dele. Espiritualmente falando, não estava nem aí. Mas a graça de Deus nos alcançou. Hoje nós estamos aqui. E quando nós olhamos para esse texto, irmão, nós temos que ter paz no nosso coração. Paz no nosso coração. O meu pecado não pode mais me atormentar. O meu passado não pode mais me impedir de adorar a Deus, o Criador. Eu posso ter sido o maior prostituto, eu posso ter sido o maior vagabundo, eu posso ter sido o maior dos piores, mas hoje Cristo me purificou. Isso não pode mais perturbar a minha vida, a minha mente. A minha mente hoje é iluminada, irmão. Para crente não existe maldição hereditária. Para nós isso foi cortado. Quando eu era um cão leproso, sim, mas agora não. Brincando aqui agora com vocês, antigamente eu era um cão leproso, hoje eu sou um gato de Jeová. Vocês gostaram, né? Hoje nós somos um gatinho de Jeová. Irmão, pelo amor de Deus, eu só não quero chegar ali, dar a paz do Senhor e vocês falar miau. Ah, irmão, o que Deus fez na nossa vida, irmão? Nós não temos noção, cara. Sabe, eu não tenho noção ainda. Eu não tenho noção. Não tenho noção ainda. Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu quero que essa noção entre no meu coração, na minha mente, mas eu ainda não tenho essa grandiosidade dessa noção. O que é isso que Deus fez? Sabe, irmão, quantas pessoas presas, quantos irmãos eu tenho preso no pecado, irmão de sangue. Os acidentes têm acontecido, querido. De repente a gente pode sair e não chegar nem em casa. Para onde vai a alma dos meus irmãos? Para onde vai a alma do meu pai, da minha mãe, que não são crentes, não meus, mas de repente vocês que estão aqui? Para onde vão? É por isso que às vezes nós falamos que nós não temos noção que é tormento eterno. Mas o Eu Sou está conosco. O Eu Sou está nas nossas orações. O Eu Sou que tirou toda a incredulidade de Moisés, nós temos que acreditar que vai tirar a incredulidade da nossa família. Irmãos, eu me lembro, vou finalizar aqui. Eu me lembro que meu pai era um grande bêbado. Eu falo para a Michele que ela deu a maior sorte da vida que meu pai era bêbado. Porque se meu pai não fosse bêbado, eu não tinha conhecido ela nos bailes. Não tinha. Irmão, meu pai, no final de semana, por aí, contando hoje, ele aparecia com salário mínimo ou mais, por dia. Tem uma noção. Uma vez eu me lembro, Luan, que meu pai, minha irmã, era zebrinha no Fantástico, se lembra? Passava assim, não sei o que da zebra, aí a zebrinha piscando, né? Se lembra? Quem se lembra? Quem tem aqui 50 anos se lembra? Minha irmã fez o jogo daquilo ali, botou números das idades do povo, da minha família. Meu pai falou que ia jogar, sabe o que meu pai fez? Foi beber cachaça, que meu pai bebia muito. Foi beber, perdeu os empregos, muitos empregos meu pai perdeu porque bebia cachaça. Bebia muito, meu pai era... Aí o que aconteceu? A gente vê no Fantástico. Caraca, minha irmã, é o número que minha mãe deu. E aí, pai? Cadê que meu pai mostrava aquele extratozinho? Na época, né, não era nem extrato, na época era mão. Mas cadê que mostrava? Porque ele não jogou, ele foi beber. Eu conheço vocês por quê, irmão?
Pô, meu papai não jogou, se meu pai também tiver jogado de repente. Mas não é isso que eu quero falar, não. Eu quero falar outra coisa. Chegava o povo lá em casa, parente do meu pai, irmã do meu pai, parente do meu pai. Falava assim para minha mãe assim, ó: teu marido não tem mais jeito não, Eva. Isso aí não tem mais jeito não. Porque meu pai era daquele que ia para a igreja e a gente achava que estava firme, daqui a pouco Rapaz, a pior tristeza minha era quando eu via meu pai na barraca. Vocês não sabiam como aquilo ali me deixava triste, porque eu sabia que meu pai ia ficar desempregado de novo, ia faltar as coisas em casa de novo. Já passei um perrengue, é por isso que eu como de tudo. Aí eu sabia, chegava assim, falava: Luan, não vai, não tem mais jeito. No dia que vocês viram meu pai aqui, subindo aqui, pastor muitos anos, sabe, 80 e poucos anos, cheio de saúde. Michele, sabe o que Michele fala para mim assim, quando está em casa, assim, a gente está em casa, ela fala assim: Alex, vamos lá visitar teu pai. Não fala nem minha mãe, fala assim: vamos lá visitar teu pai para a gente rir um pouco, para ter uma noção como é que ele é. Isso é Deus, irmãos. Aí quando eu olho para o meu pai, eu falo assim: todos nós temos, todo mundo. É por isso que a gente não pode parar de orar. Quantas horas minha mãe orou pelo meu pai? Quantos dias minha mãe orou? Não pode. Então, irmão, você não pare de orar. Ore, sabe, ore com fervor, ore falando da palavra de Deus. Senhor, o Senhor mudou o coração de Moisés, Pai. Chega em casa, essa noite, quando você for dormir: Senhor, olha como é que era o coração de Moisés, olha quanto questionamento Moisés fez, olha o que o Senhor fez na vida dele, Pai. Senhor, que minha irmã, que meu irmão vem estar debaixo dos teus planos, Senhor. É isso que eu creio, Senhor, que a minha família vem estar debaixo dos teus planos. Quando a nossa família está debaixo do plano de Deus, irmão, nada pode impedir, ninguém pode parar. Operando Deus, quem impedirá, querido? Não tem como. E essa é a nossa oração. Senhor, que a minha família possa acontecer o que aconteceu com a vida de Moisés, toda incredulidade possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, Deus.